diz boa tarde, mas, meu caro Paulo, boa tarde ou boa noite, uma boa tarde a todos que estão aí. Eu sei que muitas vezes também aparecem pessoas aqui de Portugal, então boa noite para todos os que estão aqui de Portugal, uma saudação especial a todos. Mas eu entrei aqui para fazer companhia ao meu amigo Paulo Henrique, porque já estava com saudade de fazer um programa assim de semana. Mas eu entrei invadindo o espaço. Sabe por quê, Paulo? Por quê, senhor Sepúlveda? Porque você, antes de dar a notícia, eu vou dar uma notícia anterior às suas. Por favor. Você permite? Claro. Bom, você vai falar do G7, não vai? Vou. Você vai contar coisas do G7, não vai? Vou. Pronto. Então agora eu vou contar coisas prévias ao G7 que talvez você não se lembre, mas que são reais. Vou só ler rapidamente uma notícia da CNN Brasil, com declarações do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em que ele diz o seguinte: eu nem ia no G7, mas agora eu vou. É preciso alguém colocar ordem na casa e dar uma paradeiro nesse desmonte do multilateralismo. Não sei se você percebeu, ele ia pôr ordem na casa. Agora espera a segunda. Eu estou lendo isso porque tudo isso é muito importante em relação a tudo o que aconteceu depois no G7. O que é importante vocês saberem é que estamos num momento decisivo para a sociedade brasileira e até para parte da sociedade mundial, para que reconheçam o fortalecimento da democracia no nosso país. A nossa luta é pelo fortalecimento do multilateralismo. A nossa luta é para que este país não seja tratado em nenhum momento como uma republiqueta insignificante. Bom, eu acho que isso tudo mostra bem o grau de soberba com que o Lula foi para o G7. E eu achei muito interessante dar isso antes de começar, porque isso agora vai marcar todos os episódios que você vai comentar. Perfeito, senhor Sepúlveda. E o que me causa espanto, eu vou dizer para o senhor já de antemão aqui, meu amigo, é a mesma situação que eu observei quando o Lula esteve aqui em Washington, tá? Ele fala o que quer, faz o que quer, e parece que a mídia brasileira, eles não têm a capacidade de traduzir para o público o que está acontecendo. Isso me assusta. Alguns podem dizer, não, PH, mas eles estão fazendo o trabalho de reportar. Claro, sem sombra de dúvidas que o trabalho de reportar tem que ser feito como as coisas são, mas existem os contextos, e Lula, ele tira absolutamente tudo de contexto no que ele faz. Assim, é mentira atrás de mentira, e esse homem é o representante diplomático do Brasil maior, ele é o chefe de Estado brasileiro, né? E isso é algo que assusta, porque você tem um chefe de Estado que mente o tempo inteiro, que inventa dados, falsifica informações. Bom, e as pessoas, não, o Lula falou isso, tá, mas qual que é o contexto em cima disso? Até quando a gente vai viver num país que a mídia se sujeita a esse papel? Isso eu me pergunto seriamente, sabe, senhor Sepúlveda, é algo que me assusta bastante. Eu acho que a imprensa ela tem que ser livre, inclusive, para criticar. E cada dia que passa, parece que a imprensa no Brasil não é mais livre para criticar. Ou não se sente com vontade de fazer isso. Vamos colocar dessa forma também, né? Temos aqui vários vídeos, senhor Sepúlveda, para tratar do Lula. E o primeiro foi um que eu já vou dar o contexto aqui. O Lula, ele estava aguardando a iniciar a reunião ampliada do G7. Tem a reunião do G7, que são com 7 países, e tem alguns países que são convidados, que fazem parte do G20. E aí o Lula estava lá nessa reunião ampliada, aguardando, e o presidente Donald Trump, ele atrasou 1 hora para essa reunião. E nesse atraso de 1 hora, o Lula ficou lá sentado esperando.
E ele começou a ficar impaciente e reclamando, porque como é que vocês me colocam aqui? Eu tenho que chegar na hora que a reunião está para começar. É por isso que eu fico puto, entre outras coisas. Então, vamos lá. Eu vou colocar esse primeiro vídeo aqui, que foi o primeiro do dia, né, senhor Sepúlveda? Sim. Mas outro tinha falado essas coisas que eu fiz pelo votar. Vamos dizer que ele pode depois da reunião. Não estava, não é verdade que estava. Não sabe que o Brasil estava. Tinha uma pessoa aqui dentro só. Não, dois dias. Ah, não somos Bom, senhor Sepúlveda, o pior de tudo é ele tratando o chanceler do Brasil igual um moleque de recados, né? Uhum. Não importa, a gente pode ter toda a crítica ao Mauro Vieira. É o presidente tratando o chefe da diplomacia brasileira igual... Não tava. Sendo que é verdade, a reunião estava para começar, o Trump que atrasou. Então, assim, quem acompanha bastidor de Brasília sabe que o Lula ele é escroto desse jeito mesmo. Ele sempre foi. Eu já conversei com pessoas até que fez segurança do Lula no primeiro e no segundo mandato dele e fala que ele é esse tipo de pessoa que face de amigo dos pobres e tudo mais, mas nos bastidores ele pisa em cima da cabeça de todo mundo. É aquele bom e velho novo rico, sabe, senhor Sepúlveda? Uhum. É essa posição do Lula que a gente vê. Para mim é vergonhoso ver. Esquece os nomes. Eu tô vendo para audiência, obviamente, os nossos amigos, mas assim, esqueçam os nomes. Ver o presidente do país tratar o chefe da diplomacia, o chanceler, dessa forma é vergonhoso, meu caro. É vergonhoso sim. E depois o seguinte, você vê o que é ele nos bastidores, né? O que aquilo ali são bastidores. E isso era a pessoa que dizia que ia colocar o G7 em ordem. Pois é. Tava lá no cantinho da mesa, de convidados, esperando e reclamando. Esse era o homem que colocaria o G7 em ordem, né? Claro. Aí tem uma conversa dele, senhor Sepúlveda, que vazou também, essa é um pouco mais longa, a gente tem aqui com as legendas. Agradecer o Sam Puncher, que quem estava fazendo essas capturas e legendando, né? Então aqui deixar o agradecimento, estamos usando o material disponibilizado por ele. O Lula falando com líderes europeus que ele nunca foi de esquerda, senhor Sepúlveda, que inclusive já foi chamado de anticomunista. Olha que coisa maravilhosa nós temos aqui do Lula. Vamos ver aqui. 52. In the U.S., the Republican has more than the Democrats and all. What time? Na France também, also, a socialista tem bem menos. socialists have less time in office than O que isso prova? what does this prove? Que o mundo não é de esquerda. O mundo é no caminho do meio. Is in the middle. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what you did when he became president the first time. Everybody expected to do that. But you were. You Você não foi. 20%. Você foi direto no centro. But I was never. Mas essa era a imagem. Essa era a Eu imagem. era um dirigente sindical. Que tinha uma belíssima redação sindical em alemão. Muito forte, até Very strong relationship. tinha uma relação boa com o sindicalismo e tinha uma relação boa com a And UGT from Spain. Eu nunca me vi. I never, Em 1980, 1980, eu vi um congresso na Rússia, eu fui convidado.
Eu não fui na Rússia. Você está acompanhado pela lei de segurança nacional. Eu fiz uma viagem pela Europa, But I made a trip around Europe, angariando solidariedade. seeking for solidarity. E aí, And then eu passei a ser tratado I started to be como treated anticomunista. as anti-communist. Everybody Yes. Angariando solidariedade, senhor Sepúlveda. Solidariedade que era o lema que aquilo que deu início, né, ao Foro de São Paulo, mas era olas ainda na América Latina, era toda baseada em solidariedade. Frente Sandinista de era libertação e solidariedade que ele usava. Frente Sandinista de Libertação Nacional, era vários conglomerados que nós tínhamos de solidariedade, e ele aproveitou o que estava acontecendo na Polônia para tentar roubar isso e colocou que ele estava angariando solidariedade nos anos 80. Olha assim, dá desespero ouvir esse sujeito, meu caro. Não, porque as mentiras são tão deslavadas, e quer dizer, e ele depois vai fundar o Foro de São Paulo com o Fidel Castro, mas ele não era de esquerda, nunca foi, não. O Fidel Castro devia ser de extrema-direita, né? Ele é impressionante. Depois o seguinte, eu já ouvi muita coisa, mas nunca ouvi ninguém chamar o Lula de anticomunista. Nunca. Isso é uma das mentiras típicas do Lula. Agora, ele é habituado a fazer isso com o públicozinho, mortadela que o ouve, ele é habituado a isso. Mas ele vai para um grupo internacional como o G7, mas não sei se você percebeu que até o Stammer está assim olhando para o Lula como quem diz, que sujeito, que histórias esse sujeito está aqui querendo contar, né? Bom, mas... Um sujeito que é socialista e de esquerda, claro, do radical. nível dele. Do nível dele. Exatamente. Agora, vê-se o seguinte, ao mesmo tempo percebe-se que o Lula, ele tenta arranjar como é que se diz? Um palco para ele, a todo momento. E ele julgava que não, porque o mundo está não é de esquerda. O que ele quer dizer é o seguinte, que no fundo é o centro ou a direita que afundam o mundo na confusão que está, porque não é a esquerda que está no poder. Bom, e ele tenta arranjar um palco ali para sei lá, a arenga dele, né? Ele vai arengar ali com os outros e tentar, não sei, vender que imagem ali. Mas veja bem, essa história de dizer que ele não é de esquerda traz água no bico. Por quê? Por essa notícia que eu li antes de nós começarmos, que é o seguinte, ele diz, no fundo, o que é que ele diz? Ele diz que nós precisamos mostrar para o mundo que o Brasil está consolidando a sua democracia. Quando as denúncias, por exemplo, da Suprema Corte Italiana em relação à atuação do Alexandre de Moraes e, por tabela, a própria Suprema Corte, são exatamente o contrário. Quando as coisas que, por exemplo, vai dizer o Trump são exatamente o contrário. Mas ele precisa vender essa imagem e dizer o seguinte, não, nunca foi de esquerda. O pessoal está falando aqui no chat que o Lech Walesa, ele deve estar se revirando no túmulo. Calma que o Lech Walesa está vivo, tá, pessoal? Tá vivo. Ele é vivo ainda, tá bom? Tá com seus 80 e pouquinho, mas ele tá vivo. Calma aí, não matou homem ainda não, né? Lech Walesa, inclusive, que fez várias críticas ao Lula nessa época, né? E não chamava ele de anticomunista, chamava ele de comunista. Tudo bem. Não, e depois o seguinte, outro dia você passou os vídeos dizendo que ele se orgulhava de ser comunista, depois que ele se orgulhava de pôr um ministro comunista na Suprema Corte, agora vem dizer que ele era anticomunista. É o maior mentiroso, o maior salafrário. Ele é um pirata intelectual, é o que ele é, do ponto de vista da Gostei formação disso, senhor Sepúlveda. Pirata intelectual. Muito bom. Só o senhor é de uma finese, meu caro.
Senhor Sepúlveda, eu tenho um vídeo aqui, inclusive, que o Rubinho Nunes ele publicou no X. Eu acho que vale a pena colocar aqui, porque as falas do Lula. O Lula, eu só lembro do Lula no Flow em 2022. Político tem que mentir. Político mente, né? Quem lembra disso, né? Eu vou até tentar lembrar, pegar isso daqui, mas vamos lá. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista. O mundo não é de esquerda. O mundo é do caminho do meio. The middle one. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what you did when you became president the first time. Everybody expected to be But you were. Você não foi. Você foi direto no centro. But I was never. Quer dizer, a coisa mais escandalosa. Quer dizer que eu tenho de fazer cada vez mais, por isso sou cada vez mais esquerdista, cada vez... É uma coisa impressionante. Ele é propriamente o demagogo na acepção inteira da palavra, não é? Da essência da palavra. E senhor Sepúlveda, eu me sinto obrigado aqui a fazer um alerta ao nosso público, porque tem gente que só dá ouvido para comunista, até mesmo na direita brasileira, né? E quem conhece a história política da América Latina, de Lula, Fidel, né? A gente pega todos os movimentos no Chile, Peru e tudo mais, sabe que o Lula, ele passou a ganhar eleições aqui quando ele vestiu uma máscara. O tal do Lulinha, Paz e Amor, que foi inventado, não foi invenção dele, foi inventado pelo Hugo Chávez. Só que nós temos a seguinte situação. Muitos dirigentes de partidos dissidentes do PT, como o Rui Costa Pimenta, do PCO, ele fala por aí que não, o Lula nunca fez um governo de esquerda. O Lula, ele fez um governo neoliberal, né? Ele trabalhou para os bancos e etc. E papapá e papapó. Beleza, sim, de certo ponto, realmente o Lula, ele favoreceu muitos bancos, né? Um banco da pedra preta que o diga, né? Principalmente. Mas assim, falar que o Lula nunca fez um governo de esquerda na boca de um radical do sindicalismo soviético mais puro leninista que existe é uma das coisas mais absurdas. E hoje eu vi pessoas, senhor Sepúlveda, que acompanham direitistas, né, aí pelo Brasil, falando que não porque como fulano fala, porque o Lula, ele é um neoliberal. E aí esse pessoal está passando por um processo de migrar para o nacionalismo, senhor Sepúlveda, para o socialismo nacionalista, sabe? Se passando por direita. E muita gente eu vi assim com uma certa orientação à direita, que acredita ser conservador, defendendo isso. Não, mas o Lula realmente nunca foi de esquerda. Ele trabalhou para os liberais e etc. Aí, tipo assim, os liberais são o problema não é o Foro de São Paulo, não é Fidel, não é as guerrilhas, não é os assassinatos, não é o crime organizado. Não é nada disso. O problema é que o Lula, para poder ficar no poder, favoreceu e foi favorecido por grupos de banqueiros. Então, a gente percebe como existe uma trama demoníaca no Brasil que está ludibriando muita gente. E vou só falar uma coisa para vocês, pessoal. Isso daí acontece no Brasil, aqui nos Estados Unidos e na Europa. O senhor Sepúlveda tá passando por algumas experiências aí também de gente que está influenciando dentro do Brasil. Então, assim, é uma situação cada vez mais complexa. E a gente vê como essa gente, eles vão mentindo, eles vão engalfiando as pessoas, e até aqueles que se dizem se opor ao Lula trabalham para ele, senhor Sepúlveda. É uma coisa que eu acho incrível isso no Brasil. É incrível. Bom, são duas coisas, Paulo. Dizer isso, que ele nunca foi de esquerda, e a outra é o seguinte, não interessa esquerda e direita. Mas não interessa por quê? E é o sujeito de direita que diz isso. Não interessa esquerda e direita. Por exemplo, como eu vi agora, não interessa esquerda e direita, o que interessa é combater o crime. Não. O crime organizado e o crime
terrorista é um braço armado da esquerda. E isso é comprovado por documentação, por história, por tudo mais. Bom, Paulo, depois outra coisa é o seguinte: como é que uma pessoa que funda o Foro de São Paulo é uma pessoa que pode não ter sido de esquerda? Quer um exemplo disso? Fidel Castro, no início, fez o quê? Ele conviveu... Ele usava um crucifixo no pescoço dando entrevista antes de ele tomar o poder em Cuba. Claro. Ele colaborou com capitalistas, com isso tudo, até os eliminar. O Hugo Chávez o que é que fez? A mesma coisa. Quanto empresário não apoiou o Hugo Chávez? E o Lula, senhor Sepúlveda, ele tá com esse discurso agora lá para os europeus de que ele não é de esquerda, porque ele percebe que ele está sendo escanteado na Europa. Nós mostramos aqui reportagens ao longo dos últimos 3 anos dos europeus falando: olha, acreditávamos que estávamos elegendo um grande democrata popular no Brasil, mas quando nós percebemos, na verdade, ele era um grande radical. Não era o Lula que nós esperávamos que fosse eleito em 2022 que voltou ao poder. Nós mostramos diversas reportagens disso. E agora ele tá lá mentindo. Tem aquele vídeo clássico dele. Eu ia na França, eu falava as coisas, você mente, eles acreditam tudo, eu falava números. E tem 5 milhões de crianças de rua no Brasil, todo mundo, ó. Aí teve o cara que falou pra mim: ô Lula, não tem 5 milhões, não, porque senão ninguém anda na rua de tanta criança pedindo as coisas na rua, Lula. Aí ele, mas eu falei, o povo acredita. É isso. Esse é o Lula, né, senhor Sepúlveda? Esse é o Lula. E o pior é que tem muita gente no Brasil que acredita. Na massa ainda tem muita gente que acredita. E aí, senhor Sepúlveda? Pois não, senhor Sepúlveda. Só para dizer uma coisa. As pessoas parecem que nunca estudaram a própria história do comunismo. Essa é uma das táticas essenciais do comunismo. Mentir, desinformar, enganar. É essa. Pois é. E tem um outro ponto, né? Ele fala que nunca foi de esquerda. Por que uma semana antes da eleição dele, e no segundo turno, em 1989, ele foi secretamente para Havana e foi anunciado pelo o oficial direto do Fidel Castro, codinome Barbarossa, como: apresento-lhe o futuro presidente do Brasil, acreditando que ele ia ganhar as eleições, e ele foi ter direcionamentos com o Fidel Castro, há uma semana das eleições, em segredo, em Cuba. E isso foi relatado pelo segurança do Fidel. Tá no meu livro do Foro de São Paulo, com fontes e tudo. Então, assim, senhor Sepúlveda... Sabe o que eu tive vontade de dizer agora? Sabe o que eu tive vontade de dizer agora, que é uma próxima pauta? Não se meta nas eleições do Brasil. Pois é, né, senhor Sepúlveda? O Fidel podia. Ir lá pegar a instrução com o Fidel, podia. Instrução, ele vai saber o que mais, né, senhor Sepúlveda, que ele foi pegar. Né? Bom, e aí nós tivemos uma imagem que foi conseguida aí pelo portal de esquerda ICL Notícias, onde o Lula cruzou com o Donald Trump nos bastidores do G7, tá? Cruzou com o Donald Trump nos bastidores do G7. A gente vê que o Trump, ele está sorrindo, e de repente, quando ele vê o Lula, ele fecha a cara e dá um aperto de mão assim do mais pro forma que eu já vi. E pessoal, não, aqui nós não fazemos do time que quer mostrar que o Trump e o Lula estão brigados a qualquer custo, porque o Trump é imprevisível também, tá? Mas a gente tem que dizer o que está acontecendo. Eu vou deixar essa imagem rodando, senhor Sepúlveda, porque ela é curtinha e a gente vai comentando, ó. Okay? Good job. Ok? Okay? Good job. Não, e foi o seguinte, ele vai em frente, né? Pois é. Na hora que ele vê o Lula, ele tá sorrindo, na hora que ele vê o Lula, ele fecha a cara lá. E depois ele tira, não sei se você percebeu, o Trump, ele tira a mão, ó, atrás. Pois é, olha aí. Porque o Lula tenta fazer... A gente vê o seguinte, que, desculpa, mas o Lula parecia um sujeito que estava à coca,
de pegar um lugar assim apertadinho para poder arrancar do Trump uma conversinha. Ele não conseguiu nada, né? Pois é, pois é. E aí, senhor Sepúlveda, o presidente Donald Trump deu uma coletiva de imprensa, né, bem ampla, e ele foi questionado sobre a questão do Brasil. Ele não fugiu da pergunta, mas aqui a gente tem que dizer, o presidente Trump ele fez uma salada, ele misturou o Eduardo com o Flávio Bolsonaro, né, mas ele, querendo ou não, falou daquilo que está acontecendo no Brasil. Da condenação do Eduardo Bolsonaro, que aconteceu no STF essa semana, e falou também sobre as eleições no Brasil, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, depois nós comentamos. How was your interaction here in Evian during the G7 with the Brazilian President Lula? Did you talk about the new U.S. tariffs on Brazil? Did you talk about the U.S. designation of criminal gangs as terrorists? We did. And how was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically, it's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil. Yeah, it's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Aqui, deixa eu até, antes de eu vou colocar de novo, senhor Sepúlveda, mas o Trump ele tem um pequeno problema, tá? Que eu já vi isso eu acompanho muitas entrevistas do Trump aqui em Washington. O Trump ele tem uma dificuldade imensa de entender sotaques, tá? Quando uma pessoa que é de uma outra língua nativa fala em inglês com ele, ele tem dificuldade de entender. Eu já vi isso acontecer principalmente com pessoas que vêm de países da Ásia, assim, Paquistão, Índia. Eu já vi ele ter esse tipo de dificuldade, até com o indiano que fala inglês, né? Mas é um inglês um pouco diferente. Uma vez eu vi uma entrevista que estava sendo concedida no Salão Oval da Casa Branca, e a pessoa repetiu, era uma mulher, uma francesa, inclusive, na ocasião. Ela repetiu a pergunta 3 vezes, o Trump não entendeu. A Caroline Leavitt pegou e falou, não, ela está perguntando isso, isso e isso. Por que eu estou falando isso? Porque fica claro que o Trump, ele não entendeu perfeitamente o que ela disse. Ele pegou alguma coisa aqui no ar do que foi dito, não porque a senhora aqui que fez a pergunta estava com um inglês ruim. O Trump, ele realmente tem dificuldade de entender sotaque. Isso é uma coisa que eu já percebi, tá? Então, ele fala, você tá falando do Lula. Tanto que ele fala, ficou aquela coisa, mas peraí, ele se encontrou com o Lula? Não, ele tá falando da reunião que nós tivemos aqui em Washington, que ele ficou bastante tempo com o Lula e etc e tal. Então, dar esse contexto aqui é importante porque... eu peguei isso daqui por acompanhar o Trump várias vezes não entender sotaque de quem tem a língua nativa de outro país. Então, dando esse contexto, eu vou colocar novamente aqui o vídeo. How was your interaction here in Evian during the G7 with the Brazilian President Lula? Did you talk about the new U.S. tariffs on Brazil? Did you talk about the U.S. designation of criminal gangs as terrorists? We did. And how was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically, it's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil. Yeah, it's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections.
E aí, senhor Sepúlveda, dos 2 pontos que eu queria. Agora que eu percebi também, meu amigo, eu tô com a minha gravata igualzinha aqui a do Marco Rubio. Uhum. Ai, mas vamos lá. Feito Alguém esse. já ia estabelecer uma teoria da conspiração, né? Pois é, né? Olha só, né? Sinais. Mas, senhor Sepúlveda, 2 pontos que eu queria chamar a atenção para o senhor comentar. O primeiro, que ele fala da perseguição que está acontecendo política dentro do Brasil, que o Brasil politicamente está ficando muito complicado. São 3 pontos. O segundo ponto, ele fala que a eleição no Brasil de 2022 foi corrompida de alguma forma, né? Ele fala que foi uma eleição que não foi limpa, é isso que ele que foi totalmente manipulada, né? E ele também fala que se o Brasil quiser jogar pesado, ele ameaça. Ninguém joga mais pesado que nós. Ou avisa, não sei. Esses 3 pontos, meu amigo. Eleição, a questão da perseguição política, né? E a questão do aviso que ele deu, né? Que se o Brasil quer jogar pesado, os Estados Unidos também vai jogar pesado. Bom, eu acho que, começando pelo jogar pesado, eu acho que isso se diz respeito à condenação do Eduardo Bolsonaro pelo STF. Uma condenação completamente absurda, uma vingança pessoal do Alexandre de Moraes, fora da lei, fora de qualquer processo legal, e que, portanto, caracteriza uma perseguição, uma vingança pessoal em nome da justiça. Em nome da justiça, né? Bom, aqui eu queria acrescentar uma coisa. Para uma pessoa que hoje é um cidadão que vive, é um cidadão brasileiro, mas vive legalmente nos Estados Unidos. E vivendo legalmente nos Estados Unidos está sob o guarda-chuva do sistema legal americano. E, portanto, por exemplo, ao não ser citado devidamente no processo, segundo o processo legal, ele não apenas violou os direitos de Eduardo Bolsonaro enquanto brasileiro, mas enquanto uma pessoa que vive no sistema legal americano. Portanto, quando o Trump diz isso, eles jogam pesado, ele estava falando, para mim, daqueles que perseguem politicamente, que é, prima que tudo, o Supremo Tribunal Federal. E eu fiquei muito impressionado com essa frase. Eles jogam pesado, mas nós jogamos muito mais pesado. Bem, hoje, segundo me disse o Ivan, havia algumas vozes nos Estados Unidos falando da possibilidade de que vários ministros acabassem sendo atingidos pela lei Magnitsky. Bom, mas isso é uma hipótese. Eu apenas conversei sobre isso com o Ivan. Bom, eu quero chamar a atenção aqui de uma coisa, Paulo, antes de voltar às coisas que você disse, que ele diz o seguinte, um discurso feito no Texas. Ora, esse discurso feito no Texas foi o discurso do Flávio Bolsonaro no CPEC. Uhum. Ou seja, na cabeça do Trump, esse discurso teve uma importância. Ficou marcado. Eu acho E é o que importante. eu disse, que inclusive quando analisei esse discurso, que ali o Flávio Bolsonaro estava tentando restabelecer pontos com a Casa Branca. Deu certo. Claro. Mas aqui vê-se o efeito, né? Aqui vê-se o efeito. Bom, depois ele diz que o Brasil está se tornando difícil, politicamente difícil, portanto, eu acho que aí existe a questão da aproximação cada vez mais escandalosa com a China, a submissão à China, a submissão diplomática, a submissão estratégica, a submissão de bens como minerais, etc., a submissão do agronegócio,
tudo isso está incluído nessa... O Brasil está se tornando difícil. Agora você disse que viu a gravata azul do Marco Rubio. Eu acho importante que essa presença do Marco Rubio ali atrás dizia muita coisa, né? Só uma coisa, o tal de Marco Rubio, né? Você conhece uma pessoa que falava assim, o tal de Marco Rubio. Bom, depois qual era o outro ponto que você disse? Era das eleições, né? Das eleições. Sim. Ele, no fundo, fala das eleições manipuladas também nos Estados Unidos, né? Ou seja, ele equipara a manipulação que houve das eleições nos Estados Unidos ao que houve no Brasil. E eu não vou agora aqui me estender, mas continua a haver uma investigação de vários elementos bem sérios ligados ao governo americano sobre a capacidade e os atos efetivos feitos pela ditadura venezuelana para comprometer, dentro dos Estados Unidos, comprometer as eleições americanas, no caso da eleição que o Trump perdeu para o Biden. Será que é só essa eleição? Será que não há outros elementos? São perguntas a fazer. Eu não sei se eu falhei em algum ponto aqui. Assim. Não, tá perfeito, senhor Sepúlveda. E agora, o Lula já aproveitou isso para conseguir o palanque que ele queria, né? Porque ou ele quer posar de amigo do Lula, ou ele quer usar o Lula de nêmesis para poder colocar ali que o Brasil, né, está tendo a sua soberania invadida e etc. E existe um sentimento anti-americanista, como eles dizem, né? Um sentimento anti-americano no Brasil, e uma parte boa da população, inclusive da direita também, que isso acaba funcionando, né, senhor Sepúlveda? A gente tem que dizer aqui que isso funciona sim. E o Lula, ele sabe tirar proveito disso. E ele já está tirando. E tem 2 vídeos aqui que eu separei do Lula. O primeiro, ele falando aqui que o Trump, esperando que o Trump não viole a soberania do Brasil na questão eleitoral. Tá? Vamos lá. Pessoal, já vou ler aqui todos os superchats de vocês, viu? Daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos ver o Lula aqui. Ou eu sou o primeiro ou sou o segundo. Mesmo quando eles eram governo, eu fui o primeiro. Então, veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não é um problema meu. Então a única coisa que eu quero é o respeito pelo Brasil que eu tenho pelos Estados Unidos. Só isso. Olha, só uma coisa. Uma das primeiras entrevistas que o Lula deu agora, quando foi, aspas, eleito, ele disse o seguinte, o Trump foi derrotado, nós derrotamos o fascismo nos Estados Unidos. Nós? O que o Lula tinha a ver com isso? Quer dizer que então ele tinha a ver com a eleição americana. O que o Lula tem a ver com a eleição da Colômbia para vir apoiar o candidato da Colômbia? Não se meta nas eleições da Colômbia, Lula. Não se meta. Quer dizer, é sempre a incoerência. Fora tudo o que nós sabemos, confessado pelo Barroso, confessado pelas jornalistas da Globo que fizeram um podcast sobre isso, Natuzaneri, confessado pelo Mike Pence, toda a intervenção documentada do governo Biden dentro do Brasil para modificar o rumo das eleições do Brasil. Ele não está alarmado com isso, porque por acaso foi a eleição que ele foi eleito.
É impressionante como ele é sempre o demagogo. Não se meta que nós não nos metemos. É certo que não se metem. É certo. Quem é que ajudou eleições na Venezuela? Na Está Argentina, documentado no seu livro. pois Quem é. é que ajudou, quem é que se meteu nas eleições da Argentina para que o Milei não fosse eleito? Quem que ordenou o pagamento de mensalinho para as Farc, guerrilha comunista, cujo qual ele não é esquerdista, né? Claro. Quem intermediou o esquema de pagamento de corrupção no Peru, no Equador, El Salvador, Honduras, Cuba? Não foi eu, senhor Sepúlveda, foi o senhor? Eu não. Não, né? Que bom. Parece que Acho está no G7. Parece que o indivíduo está no G7. Foi por parece, ordem né, na senhor? casa. Foi por ordem na casa. Pois é. Meus caros, vamos lá. Tem mais um vídeo do Lula aqui, mas antes só vou fazer um pedido importante para você. Somos aqui mais de 4.000 pessoas em todas as redes, no YouTube mais de 2.250. Deixa o seu like, isso ajuda muito aqui o nosso trabalho, tá bom? Deixa o seu like, por gentileza, meus caros. Vamos lá, vamos aqui, senhor Sepúlveda, tem mais então um vídeo do Lula, dessa vez falando que o Trump não conhece nada do Brasil. Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, que estão lá como o Ramage, que vai pelo pessoal Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250. E o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que eles poderiam entregar para a gente isso. Quer combater o crime organizado? Entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. Até o Ramage já foi preso, mas eles soltaram. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Ou Só seja, uma coisa. chamou o Ramage de bandido. Bandido. E você vê o seguinte, que ele parece um cão raivoso, com um açaime na boca, que não consegue morder quem ele quer morder. E a gente vê que o ódio deles é não conseguir prender as pessoas que são fugitivas desse sistema persecutório que eles montaram no Brasil. Olha a expressão desse Ramage. sujeito, senhor Sepúlveda. É ramagem, é os outros, etc. Depois ele mete um sujeito que não tem nada a ver no meio. Você vê um ódio enorme. Depois, uma coisa é o seguinte, o Bolsonaro, você pode dizer o que quiser do Bolsonaro. Bolsonaro, eu estou falando do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro foi o homem que percorreu o Brasil e reuniu multidões no Brasil inteiro. Inteiro. Em qualquer lugar do Brasil, qualquer tipo de público. Que o Lula não faz. Então, quem é que conhece mais o Brasil? Quem conhece mais o Brasil? E depois ele dá uma espécie de recado para o Trump. Não, o Bolsonaro já está preso, não se meta. No fundo não se meta. Aí depois a gente resgata, né, senhor Sepúlveda, aquela declaração do ministro André Mendonça ontem, que, admito, fiquei surpreso com as coisas que eu ouvi, vi, observei ali, né, no Mendonça falando, mas algo que me marcou é que existe um esquema de acomodação no Brasil para manter as coisas em certos, né? Ele até usa assim, ele faz um... Sim. Soberania, senhor Sepúlveda. Soberania, entendeu? Soberania. Eu não vou falar o que eu penso aqui, ano eleitoral. Ô, é complicado. Paulo, eu só queria fazer uma pergunta. Pois não, meu caro. Nós temos o Trem da Arágua, que é uma organização terrorista venezuelana atuando em 6 estados brasileiros. Você ouviu alguma palavra do Lula sobre a soberania violada do Brasil? Não. Não, bandido é o Ramagem, senhor Sepúlveda. Bandido é o Ramagem.
eles estão atuando em 6 estados do Brasil. É uma organização venezuelana terrorista internacional. Alguma palavra de algum membro do governo ou do Supremo Tribunal Federal sobre a soberania do Brasil violada? A última coisa que eu ouvi, senhor Sepúlveda, nesse sentido, foi ele falando, porque os nossos bandidos... Exato. Né, foi a última coisa que eu ouvi. Vamos lá. Não tem país no mundo. E os Estados Unidos poderia aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Claro. Desculpa, gente, mas eu tô rindo. Ai, aqui você tem escrutínio, você pode falar sobre as eleições. No Brasil, por que é tranquilo? Você não pode falar. Você não pode falar sobre o sistema eleitoral, você não pode falar sobre as máquinas de votação, você não pode pedir escrutínio, você não pode pedir recontagem, e se você fizer qualquer coisa sobre isso, é preso. Você é preso, o canal cai e você vai ser chamado de bandido pelo presidente. Pô, tem que aprender mesmo, Trump. Se você puder, que eu tava falando, eu tô rindo, mas é de nervoso, porque assim, é o que eu tava falando no início do programa, meu caro amigo. Por que não é dado esses contextos na imprensa brasileira? A gente não vê esses contextos serem dados. Não vê. Sabe o que você vê? Eu vi aí na imprensa brasileira. Lula dá resposta a Trump. É isso que está aí. Olha. Aqui, ó. E ainda paga 22 milhões de multa. Por que 22 milhões? Porque é o número do partido que pediu, né, a recontagem. Não, você não vai ter, ainda vai pagar 22 milhões de multa, porque tem uma espécie de sadismo em cima. É o sadismo, exatamente. Né? Olha... Não, depois outra coisa é o seguinte, nós temos nesse momento, há poucos dias atrás, nós tivemos uma Suprema Corte de um país que é a Itália, que se negou a conceder a extradição de uma deputada importantíssima, que é Carla Zambelli, perseguida, presa injustamente, e descrevendo toda a atuação criminosa do Alexandre de Moraes. Mas, Trump, vem aqui aprender. É aqui aprender, porque o negócio é muito tranquilo. A Suprema Corte está indiciado aqui nos Estados Unidos por fazer perseguição contra cidadãos americanos. O sujeito tem ministro que foi sancionado pelos Estados Unidos por fazer escravidão moderna com médicos cubanos. Sabe, senhor Sepúlveda, é sério. Às vezes, eu me sinto, quando eu vejo as coisas da política no Brasil, dentro de um hospício, senhor Sepúlveda. Sabe, parece que eu tô amarrado dentro de um hospício e que eu tô ficando louco. Essa é a normalidade, o louco sou eu. Eu tô sendo bem sincero. É frustrante você ver uns negócios. Não é questão de diferença ideológica, não é nada disso. É uma coisa de gente doida. O Brasil virou um manicômio. Essa gente está transformando o Brasil num manicômio a céu aberto. Mas o problema é o seguinte, é que isso faz parte. Faz parte. Faz parte do seguinte, veja todos os regimes autoritários eram assim, contraditórios, mentirosos. Olha, eu não me consigo... era um desejo que eu tinha, era pegar aquela série sobre Chernobyl, que foi feita, e pegar aqueles discursos do comissário comunista. O sujeito que era cientista dizia, mas eu vi em Chernobyl o cerne do coiso derretido. Não, você não viu. Não, mas eu vi. Não, você não viu. Você vai lá, vai ver de novo e vai voltar aqui e falar ele, mas se eu for, eu vou morrer. Mas você não tá falando que tá, então você vai lá agora. O sujeito vai e morre. E morre. Não, e depois o seguinte, e você vai dizer que não tá.
Porque eu estou dizendo que não está. Agora, é uma coisa assim doentia. Aquilo é doentio. Pois é. Pois é. O pessoal tá falando aqui, a Sorilane tá falando do livro do Alexandre Costa, né? Bem-vindo ao Hospício. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo, né? É bem isso mesmo. Vamos lá. Teve um comentário aqui de uma pessoa, acho que a pessoa nem falou por mal, mas ela falou assim: só que vocês nem estão mais no Brasil e nós estamos aqui e perecemos. É o Cris Monteiro. Cris, eu vou falar uma coisa para você. Eu não estou no Brasil, primeiro porque eu trabalho com geopolítica, eu vim para cá, para os Estados Unidos, para atuar, né, em cima disso, é onde as coisas estão acontecendo. Segundo, porque eu cansei de denunciar as coisas dentro do Brasil, escrever livro e receber ameaça de morte, tá? Ter minha casa invadida, né, não ter segurança e ainda se falar alguma coisa, ser preso, né? Então, assim, só que eu continuo aqui, dando a minha cara ao tapa, falando, e não fico colocando o dedo na frente da câmera, gritando, xingando político, não, fazendo trabalho sério. O senhor Sepúlveda, a mesma coisa, mais de 40 anos dedicado ao Brasil, né? Nem brasileiro ele é, e mais, está em Portugal porque ficou doente. Tá? Então, assim, pessoal, menos, tá? Esse tipo de comentário é o mais baixo possível. E é triste esse tipo de comentário. Tá? Pois não, senhor Sepúlveda. Não, só ia dizer isso. Eu não estou no Brasil por uma simples razão, por uma questão de saúde, mais nada. Pois é. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso. E que 2 horas após terminar as eleições, a gente já sabe o resultado em 27 estados da federação. Eu acho que sabe antes até. Eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Na próxima vez, eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. Uhum. Ah, você pode fazer isso? Pode, vai lá. Leva. Pode Leva. fazer isso, senhor Sepúlveda. Lembra o que aconteceu com o Maduro ou Chaves, não me lembro. Foi fazer uma demonstração da urna eletrônica e para mostrar que estava tudo, e já estava carregada de votos, né? Pois é. Deu ruim, falhou. Deu ruim, né? Senhor Sepúlveda, vou levar uma urna eletrônica para mostrar para o Trump. O Trump vai falar, this is a piece of shit. Isso é um pedaço de porcaria, né? Porque o pessoal não quer urna eletrônica. É isso que eles vão falar para ele. E a urna eletrônica é tão séria que desde 1989 ela não tinha sido implantada ainda, mas desde aquela época, ou eu sou o primeiro ou sou o segundo. Mesmo quando eles eram governo, eu fui o primeiro. Então, veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não é um problema meu. Só uma coisa, ele já conversou com o Alexandre de Moraes para dizer para ele não se meter na soberania americana e não dar ordens para cidadãos americanos e não dar ordens ilegais para cidadãos americanos e empresas americanas? Ele já pediu isso, não? Porque é um código de ética internacional, precisa ser respeitado. O cinismo desse sujeito e a hipocrisia desse sujeito é uma coisa sem limites. É difícil, porque você fica assim, caramba, como é possível uma coisa dessa, né? Como é possível uma coisa dessa? Esse aí não fere o código de ética, fere o código moral, né?
Eu vou levar uma urna, foi campeã, viu? Foi Essa foi campeã. campeã. Cícero. É. Foi campeã.